Você já sentiu que estava enfrentando algo tão grande que parecia impossível vencer? Já teve a sensação de que tudo e todos estavam contra você, mesmo sabendo que estava tentando fazer o que era certo? Se sim, você tem muito mais em comum com um dos maiores reis da história do que imagina. Hoje, vamos embarcar na incrível história de Davi, um simples pastor que se tornou o rei mais amado de Israel e conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas atenção, Davi não era perfeito. A vida dele foi cheia de momentos emocionantes, grandes vitórias e também de fracassos marcantes. E é justamente isso que faz sua jornada ser tão especial e importante até hoje. Tudo começou em Belém, uma cidadezinha perto de Jerusalém. Lá vivia Jessé, um homem comum com uma família grande, mas com um futuro grandioso. Jessé tinha 8 filhos, e Davi era o mais novo. Enquanto os irmãos mais velhos impressionavam com sua força e aparência, Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Mas Deus tinha outros planos. Em 1 Samuel 16:1, lemos que o Senhor enviou o profeta Samuel à casa de Jessé com uma missão muito especial: escolher o próximo rei de Israel. E adivinha só, aquele jovem pastor, que ninguém esperava, estava prestes a ter sua vida transformada para sempre. Vamos continuar juntos nessa aventura e descobrir como Davi enfrentou desafios gigantes e conquistou seu lugar na história. Davi era só um menino que passava os dias cuidando das ovelhas do pai. Parece uma tarefa sem importância, né? Mas, na verdade, era ali, nos campos de Belém, que ele estava aprendendo lições que nem um castelo poderia ensinar. Ele enfrentava animais perigosos para proteger o rebanho, aprendia a cuidar das ovelhas mais frágeis com carinho e liderava o grupo inteiro até os melhores pastos e as águas mais fresquinhas. Sem saber, Davi estava sendo treinado para algo muito maior: liderar uma nação inteira. Um dia, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, com uma missão muito importante. Deus tinha pedido para ele escolher o próximo rei de Israel. Jessé apresentou todos os seus filhos mais velhos, mas nenhum deles foi escolhido. Então Samuel perguntou: "Você não tem mais nenhum filho?" E Jessé respondeu: "Tenho o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas." Quando Davi chegou, Samuel deve ter ficado surpreso. Ele era um jovem com o rosto corado, olhos brilhantes e uma aparência simpática. Mas o que realmente importava era o que Deus viu nele. Naquele momento, Deus disse a Samuel: "É ele, este é o escolhido." E foi assim que, como lemos em 1 Samuel 16:13, Davi foi ungido por Samuel. Esse momento simples mudou tudo. A vida de Davi e o futuro de Israel nunca mais seriam os mesmos. Samuel pega um chifre cheio de óleo e derrama na cabeça de Davi, ungindo como o futuro rei de Israel. Naquele instante, o Espírito do Senhor veio com força sobre ele. Dá para imaginar como Davi deve ter se sentido. Ele era apenas um jovem pastor, provavelmente surpreso e confuso, enquanto os irmãos, que sempre o viam como o caçula, olhavam para ele incrédulos diante de algo tão incrível acontecendo. Mas sabe o que é mais interessante? Mesmo depois desse momento tão especial, a vida de Davi continuou aparentemente igual. Ele voltou aos campos, cuidando das ovelhas como sempre. Por fora, nada tinha mudado, mas por dentro, tudo estava diferente. O Espírito de Deus estava com ele, moldando e preparando Davi para os desafios gigantes que estavam por vir. Enquanto isso, na corte do rei Saul, as coisas estavam ficando sombrias. Em 1 Samuel 16:14-23, lemos que o Espírito do Senhor se afastou de Saul, e ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. O palco estava sendo montado para o início de uma jornada cheia de reviravoltas, onde Davi começaria a descobrir o plano incrível que Deus tinha para ele. Os servos do rei Saul estavam desesperados para encontrar uma solução para acalmar o rei, que estava sendo atormentado por um espírito maligno. Eles tiveram uma ideia: buscar alguém que fosse muito bom em tocar a harpa, porque acreditavam que a música poderia trazer paz ao coração perturbado do rei. Foi então que alguém mencionou o nome de Davi.
Um dos servos descreveu Davi como um jovem muito especial. Ele tocava a harpa como ninguém, era corajoso como um guerreiro, tinha sabedoria nas palavras, era bonito e, acima de tudo, o Senhor estava com ele. Com essa recomendação, Davi foi chamado ao palácio. Imagine só, aquele pastor que passava os dias nos campos cuidando das ovelhas agora estava diante do rei, tocando harpa para acalmar o espírito de Saul. Saul ficou tão impressionado com Davi que o colocou como seu escudeiro. Parece incrível, né? Deus estava claramente guiando os passos de Davi. A música que ele praticava durante tantas horas nos campos agora o levou a um lugar onde ele começaria a aprender sobre liderança e a vida na corte. Deus estava preparando Davi para algo grandioso, mas o momento que realmente marcaria sua juventude ainda estava por vir. Logo depois, em 1 Samuel 17, a história dá uma guinada emocionante. O exército de Israel estava em guerra com os filisteus, e entre eles havia um gigante chamado Golias, que desafiava o exército israelita todos os dias. Ele era assustador, com quase 3 metros de altura, uma armadura gigantesca e uma lança que parecia impossível de carregar. Golias zombava do povo de Israel, desafiando alguém a enfrentá-lo em um combate mano a mano. Por 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Enquanto isso, Davi, que tinha voltado para casa para cuidar das ovelhas, foi enviado pelo pai ao acampamento para levar comida aos irmãos mais velhos. Quando chegou lá, Davi ouviu os insultos de Golias e, bom, você já sabe que essa história vai ficar ainda mais emocionante. Davi ouviu os insultos de Golias e ficou furioso. Ele disse: "Quem esse filisteu pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo?" A coragem de Davi não apareceu do nada. Ela foi construída nos campos de Belém, onde ele já tinha enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Já vamos continuar. Mas antes apenas confere se você já está inscrito no canal, porque neste canal eu vou trazer uma série de vídeos como esse, que vão te ajudar a ficar mais próximo de Deus. Quando tentaram questionar se ele realmente tinha chance contra o gigante, Davi respondeu cheio de confiança: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar das mãos desse filisteu." Ele não estava com medo, porque sua fé era maior do que qualquer ameaça. Davi se preparou para a batalha de forma bem simples. Pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas de um riacho. Com uma coragem enorme e fé em Deus, foi enfrentar Golias. Agora imagina a cena. De um lado, um jovem pastor, sem armadura, com uma funda na mão. Do outro, um gigante experiente em batalhas, com uma armadura pesada, uma espada enorme e cheio de arrogância. Quando Golias viu Davi, começou a rir e zombar. "Você acha que eu sou um cachorro para vir até mim com paus?" Mas Davi não se deixou abalar e respondeu com palavras que marcaram a história. "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." E então aconteceu o inesperado. Davi colocou uma pedra na sua funda, girou com força e lançou. A pedra atingiu Golias na testa com tanta precisão que ele caiu no chão na mesma hora. O gigante, que parecia invencível, foi derrotado por um simples pastor. Foi a vitória da fé contra o medo, provando que, com Deus, até o impossível pode acontecer. A vitória de Davi sobre Golias não foi só uma batalha vencida, foi uma prova incrível do que a fé em Deus pode fazer. Essa história mostrou a todo mundo que Deus não se importa com a aparência ou força externa como os homens fazem. O que importa para ele é o coração. Com essa vitória, Davi deixou de ser apenas um pastor desconhecido de Belém e virou um herói nacional. Dá para imaginar, de um dia para o outro, as pessoas estavam cantando nas ruas. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Era o início de algo grande na vida dele. Mas sabe o que é mais interessante? Davi não se tornou esse grande líder de repente. Cada momento da sua juventude foi como um tijolo construindo o homem que ele iria ser. Cuidar das ovelhas, tocar harpa para Saul, enfrentar Golias, tudo isso foi parte de um plano maior.
Antes mesmo de pisar no campo de batalha, Davi já enfrentava seus próprios desafios, seus Golias. Essa história nos lembra que, mesmo quando a gente se sente pequeno ou insignificante, Deus pode estar trabalhando nos bastidores. Ele usa cada momento, até os que parecem sem importância, para nos preparar para algo muito maior. Então, mesmo que você se sinta esquecido ou subestimado, saiba que Deus está moldando você e suas habilidades para um propósito incrível que você ainda nem imagina. A coragem de Davi ao enfrentar Golias nos ensina algo muito importante. Não importa o tamanho do desafio, com fé, podemos vencer qualquer gigante. Mas aí você pode pensar, o que seriam os meus Golias? Pode ser o medo, a insegurança ou até desafios que parecem impossíveis de superar. A história de Davi mostra que, para Deus, nada é grande demais. Davi também nos dá uma lição sobre como ser fiel nas pequenas coisas. Antes de comandar exércitos, ele cuidava de ovelhas. Antes de tocar para multidões, ele fazia música sozinho nos campos. Ele não sabia, mas cada uma dessas pequenas tarefas estava preparando o caminho para algo muito maior. A vitória contra Golias foi só o começo. Agora, Davi não era mais apenas o pastor desconhecido, ele virou um herói em todo Israel. Mas, como toda grande jornada, o caminho dele não seria fácil. Ele enfrentaria desafios, perseguições e tentações que colocariam sua fé e seu caráter à prova. Nessa nova fase, algo especial aconteceu. Uma amizade muito forte nasceu entre Davi e Jonatas, o filho do rei Saul. E não era qualquer amizade. A Bíblia descreve de forma emocionante em 1 Samuel 18:1. Jonatas tornou-se um em espírito com Davi e o amava como a si mesmo. Eles não eram apenas amigos, eram como irmãos, mostrando que até nos momentos difíceis, Deus coloca pessoas especiais ao nosso lado. E essa é uma lição incrível. Com fé, fidelidade e boas amizades, podemos superar qualquer coisa. A amizade entre Davi e Jonatas era muito mais do que um simples "somos amigos". Era algo profundo, cheio de respeito e admiração. Quero um exemplo. Em 1 Samuel 18:4, Jonatas faz algo super simbólico. Ele tira o manto que estava vestindo e dá para Davi. Não parou aí. Ele também entregou sua túnica, espada, arco e cinto. Agora, isso não era só um presente qualquer. Naquela época, era como dizer: eu reconheço que você é o escolhido. Jonatas, que era o herdeiro do trono, basicamente estava abrindo mão do seu direito em favor de Davi. Isso mostra o tamanho do respeito e amor entre os dois. Enquanto essa amizade incrível crescia, Davi também estava conquistando a admiração de Saul e de todo o povo. Em 1 Samuel 18:5, a Bíblia diz que tudo o que Saul pedia para Davi fazer, ele fazia tão bem que Saul o colocou como comandante no exército. Todo mundo, desde as tropas até os oficiais, ficou impressionado com a coragem e a liderança de Davi. Mas nem tudo era festa. Depois de uma vitória importante, as mulheres de Israel começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. 1 Samuel 18:7. Essa música fez o rei Saul ficar furioso. Ele pensou: espera aí, estão dando mais crédito para Davi do que para mim. Esse ciúme foi o começo de uma grande mudança no relacionamento entre Saul e Davi. Em 1 Samuel 18:8-9, lemos que Saul ficou tão irritado que começou a olhar para Davi com desconfiança e inveja. A partir daí, a vida de Davi nunca mais seria tranquila perto de Saul. Coloque nos comentários de você já sabia dessa história ou conhece alguém que conhece, que eu vou tirar suas dúvidas nos comentários. Essa história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos inveja e dificuldades, Deus está no controle e coloca pessoas especiais, como Jonatas, para nos apoiar nos momentos difíceis. Saul não conseguia parar de pensar: já deram a Davi os 10 milhares, e eu? Só os milhares. O que mais falta? O reino. A partir daí, Saul começou a olhar Davi com desconfiança, e o ciúme que sentia logo virou algo bem mais perigoso.
No dia seguinte, aconteceu algo assustador. Como conta em 1 Samuel 18:11, um espírito maligno tomou conta de Saul, que ficou fora de si. Enquanto Davi tocava sua harpa para acalmá-lo, algo que ele fazia sempre, Saul segurou uma lança e, tomado pela raiva, lançou-a contra Davi. Ele pensava: vou pregar Davi na parede. Mas Davi foi ágil e conseguiu escapar, não uma, mas 2 vezes. Esse foi só o começo. Saul começou a fazer de tudo para tirar Davi do caminho. Davi, por outro lado, continuava a ser um sucesso. Em 1 Samuel 18:14-16, a Bíblia diz que tudo que Davi fazia dava certo porque o Senhor estava com ele. Isso só deixava Saul ainda mais assustado e irritado. Enquanto Saul tinha medo, o povo de Israel e Judá amava Davi. Eles viam como ele era um líder incrível nas batalhas. Mas Saul não desistiu. Já que não conseguia eliminar Davi abertamente, ele resolveu ser mais sorrateiro. Uma das suas ideias foi usar sua filha Mical, que era apaixonada por Davi. Em 1 Samuel 18:20-21, lemos que, quando Saul soube do amor de Mical por Davi, ele ficou muito satisfeito. Mas não pense que ele estava feliz porque queria ver a filha casada com Davi. Ele estava tramando algo para prejudicá-lo. Essa parte da história nos mostra como Davi enfrentou perigos de todos os lados, mas continuou confiante em Deus. Mesmo quando parecia que tudo estava contra ele, Davi sabia que não estava sozinho. Essa confiança fez toda a diferença. Saul tinha um plano astuto. Vou dar minha filha Mical em casamento a Davi. Assim, ela será uma armadilha para ele, e os filisteus cuidarão do resto. Ele ofereceu Mical a Davi, mas com uma condição perigosa. Como dote, Davi teria que trazer 100 provas de que derrotou soldados filisteus. Saul tinha certeza de que Davi morreria tentando. Mas Davi, cheio de coragem e confiança em Deus, não só cumpriu o desafio como fez ainda mais. Ele trouxe 200 provas de sua vitória. Saul ficou sem saída e teve que permitir o casamento de Davi com Mical. Só que, mesmo assim, o rei continuava a odiá-lo cada vez mais. Em 1 Samuel 19:01, lemos que Saul chegou ao ponto de ordenar a seus oficiais e até ao próprio filho Jonatas que matassem Davi. Só que Jonatas era o melhor amigo de Davi e não podia deixar isso acontecer. Arriscando tudo, Jonatas foi até o pai e tentou convencê-lo a mudar de ideia. Ele disse: Pai, Davi nunca fez nada de errado com você. Pelo contrário, ele arriscou a própria vida para derrotar aquele filisteu. E Deus deu uma grande vitória a Israel. Você mesmo viu e ficou feliz com isso. Então por que tentar machucar um homem inocente sem motivo? Por um momento, os argumentos de Jonatas funcionaram. Saul prometeu: Juro pelo Senhor que Davi não será morto. Mas essa paz não durou muito. Logo, o espírito maligno voltou a atormentar Saul, e ele tentou matar Davi novamente, lançando sua lança contra ele. Davi conseguiu escapar, mas ficou claro que ele não estava mais seguro no palácio. A amizade de Jonatas salvou a vida de Davi, mas o jovem guerreiro precisaria fugir para continuar vivo. Essa história nos lembra que, mesmo em meio a perigos, Deus cuida daqueles que confiam em Ele. Nesse ponto da história, Mical, a esposa de Davi, teve um papel super importante na fuga dele. Saul mandou alguns mensageiros para vigiá-lo e matar Davi de manhã. Mas Mical não deixou isso acontecer. Ela avisou a Davi: Se você não fugir esta noite, amanhã será tarde demais. Então, ela o ajudou a escapar, fazendo Davi descer pela janela. E ele conseguiu fugir. Agora, Davi, que era o herói de Israel e o favorito de Saul, se viu como um fugitivo, tendo que viver escondido no próprio país. Ele procurou ajuda em vários lugares. Primeiro, foi até o sacerdote Aimeleque, mas, para proteger-se, mentiu sobre sua missão, dizendo que estava a serviço do rei. Aimeleque, sem saber de nada, deu a Davi pão sagrado e até a espada de Golias, o gigante que Davi havia derrotado. Mas o servo de Saul, um homem chamado Duen,
estava ali mais tarde, contou a Saul o que aconteceu. Isso resultou na morte de Aimeleque e outros sacerdotes. Davi então fugiu para Gat, um território dos filisteus, e para não ser reconhecido como famoso guerreiro, ele fingiu estar louco. Depois, se refugiou em uma caverna chamada Adulão, onde sua família e outros que estavam em dificuldades também se juntaram a ele. Enquanto isso, Saul não desistia. Ele continuava perseguindo Davi com muita raiva, fazendo coisas cruéis para tentar pegá-lo. A história de Davi nos ensina que, mesmo quando a situação parece impossível, sempre há um caminho de esperança e coragem. E Deus estava com Davi em todos os momentos. Durante o tempo em que Davi estava fugindo, ele teve 2 chances incríveis de matar Saul, mas ele escolheu não fazer isso. A primeira aconteceu em uma caverna chamada Engedi. Saul entrou na caverna sem saber que Davi e seus homens estavam se escondendo lá. Os homens de Davi, vendo isso, disseram: "Este é o momento que o Senhor falou para você, quando ele disse que entregaria o seu inimigo em suas mãos para fazer o que quiser." Então, Davi foi até Saul e, com muito cuidado, cortou um pedacinho do manto de Saul. Mas depois, Davi se sentiu muito mal por ter feito isso e disse para seus homens: "Deus me livre de fazer algo contra o Senhor, que é o rei escolhido por Deus. Não posso machucar o ungido do Senhor." Já vamos continuar. Mas antes percebi que você ainda não deixou seu like no vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a te divulgar nossos conteúdos. A segunda oportunidade aconteceu em uma noite, quando Davi entrou silenciosamente no acampamento de Saul enquanto ele estava dormindo. Davi encontrou Saul ali, mas de novo ele escolheu não matar o rei. Davi disse: "Não vou fazer isso, porque o Senhor é quem decide o que vai acontecer com ele. Talvez ele morra de alguma forma, ou vá para a batalha e morra, mas eu não vou fazer isso. Não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor." Essas 2 histórias mostram como Davi tinha muito respeito pela autoridade de Deus, mesmo quando Saul estava tratando ele de forma injusta. Davi sabia que Deus estava no controle e que não era a hora de ele tomar o lugar de Deus, por mais difícil que fosse a situação. Davi sabia que, apesar de todas as falhas de Saul, ele ainda era o rei escolhido por Deus, e não cabia a Davi tomar o reino de forma errada. A perseguição de Saul a Davi durou muitos anos, forçando Davi a viver como um fugitivo, até mesmo entre os inimigos de Israel. Durante esse tempo difícil, Davi escreveu muitos salmos, expressando sua tristeza, mas também sua confiança em Deus, que nunca o abandonou. Esse período de fuga e dificuldades foi muito importante para Davi. Longe da vida confortável de palácio e das vitórias no campo de batalha, Davi aprendeu a confiar em Deus em situações muito difíceis. Ele também aprendeu a ser um líder forte, reunindo e comandando um grupo de homens. Esses desafios o prepararam para um dia se tornar o grande rei de Israel. A perseguição de Saul só terminou quando o rei morreu em uma batalha contra os filisteus. Quando Saul percebeu que não tinha mais chances, ele tirou sua própria vida para não ser capturado. Quando Davi soube da morte de Saul, ele não ficou feliz, mas ficou triste. Ele fez um lamento dizendo palavras bonitas sobre Saul e Jonatas. Davi honrou a memória de Saul, mesmo depois de tudo o que aconteceu entre eles, mostrando que ele tinha um coração nobre. Seu lamento por Jonatas, seu grande amigo, foi ainda mais comovente, mostrando o quanto ele sentia a perda. A jornada de Davi, de ser amigo de Saul a ser perseguido por ele, foi longa e difícil, mas por meio de todas essas provações, o caráter de Davi se fortaleceu. Ele aprendeu lições valiosas sobre humildade, paciência e, principalmente, a confiar em Deus. A história de Davi e Saul nos ensina muitas coisas importantes sobre liderança, ciúmes, amizade e a fidelidade a Deus. Vemos como a inveja pode fazer até pessoas que foram escolhidas por Deus tomarem decisões erradas. E também como, com integridade e fé, uma pessoa pode suportar as dificuldades mais difíceis. Durante os anos em que Davi foi perseguido, ele aprendeu muitas lições que o ajudaram a se preparar para ser o rei de Israel que Deus havia prometido.
Quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou até Davi, foi por meio de um jovem mensageiro amalequita. Esse mensageiro achava que Davi ficaria feliz e o recompensaria, pois ele disse que tinha sido ele a matar Saul, a pedido do próprio rei. Mas, ao invés de receber a recompensa, ele teve uma surpresa. Davi, em vez de comemorar, ficou muito chateado e perguntou ao mensageiro: "Por que você não teve medo de matar o ungido do Senhor?" Então, Davi ordenou que um de seus soldados o matasse, porque, com suas próprias palavras, o mensageiro havia se condenado, dizendo que havia matado o rei escolhido por Deus. Essa atitude de Davi mostrou o quanto ele respeitava a autoridade de Deus, mesmo quando a situação era difícil e quando Saul já não estava mais no caminho certo. Davi sabia que Deus é quem coloca e tira os reis, e ele nunca agiria para tirar o que Deus havia feito. Quando o mensageiro falou que tinha matado Saul, Davi usou isso como um alerta para todo mundo. Ele queria mostrar que ninguém poderia ganhar seu favor fazendo mal aos seus inimigos. A violência nunca seria a solução. Depois de um tempo de luto, Davi perguntou a Deus o que deveria fazer a seguir. Ele perguntou: "Devo subir para alguma cidade de Judá?" E Deus respondeu: "Sim, suba para Hebrom." Davi sempre procurou a orientação de Deus antes de agir, algo que o diferenciava de Saul, que muitas vezes tomava decisões sem perguntar a Deus. Ao chegar em Hebrom, Davi foi ungido rei sobre a tribo de Judá. Esse foi o primeiro passo para a promessa que Deus havia feito a Davi muitos anos antes, quando ele ainda era um jovem pastor. Mas o caminho para se tornar o rei de todo Israel não seria fácil nem rápido. Abner, que era o comandante do exército de Saul, escolheu Isbosete, o filho de Saul, como rei das outras tribos de Israel. Isso causou uma guerra civil entre os seguidores de Saul e os de Davi. Durante esse tempo, Davi ficou mais forte e a casa de Saul foi ficando mais fraca. Embora a guerra fosse difícil e cheia de acontecimentos complicados, o plano de Deus estava em andamento para cumprir a promessa que ele havia feito a Davi. Durante esse tempo, algo muito importante aconteceu. Abner, que era o comandante do exército de Saul, brigou com Isbosete, o filho de Saul, e decidiu mudar de lado, indo se aliar a Davi. Davi recebeu Abner de braços abertos e o mandou embora em paz. Porém, Joabe, que era o comandante do exército de Davi, viu Abner como uma ameaça e, por vingança, o matou. Quando Davi soube disso, ficou muito triste e disse: "Eu e meu reino não temos nada a ver com a morte de Abner. A culpa é de Joabe e da sua família. Que nunca faltem pessoas na família de Joabe que sofram doenças, que não possam andar, que morram na guerra ou que passem fome." Davi estava deixando claro que ele acreditava em justiça e não aceitava violência sem motivo, mesmo quando vinha de seus próprios homens. A guerra civil entre as tribos de Israel só terminou depois que 2 capitães de Isbosete o mataram e trouxeram sua cabeça para Davi, achando que ele ficaria feliz com a notícia e os recompensaria. Mas a reação de Davi foi completamente diferente. Ele disse: "Assim como Deus me livrou de todos os meus problemas, quando alguém me trouxe a notícia da morte de Saul, eu matei por achá-lo mentiroso. Então, o que posso fazer agora, já que esses homens mataram Isbosete, que era inocente e estava em sua própria casa? Não posso deixar isso passar." Davi estava mostrando que não aceitava injustiças, nem mesmo em tempo de guerra. Após a morte de Isbosete, o caminho para Davi se tornar o rei de todo Israel ficou livre. Ele então ordenou que os homens que mataram Isbosete fossem punidos. Eles foram mortos, e as mãos e os pés dos corpos foram cortados. As cabeças de Isbosete e Abner foram enterradas juntas, em um lugar simbólico em Hebrom, um ato que representava a despedida de um capítulo importante da história. Com a morte de Isbosete, todas as tribos de Israel se uniram e foram até Davi em Hebrom. Eles disseram: "Você é parte da nossa família. No tempo de Saul, você foi o líder que nos guiou nas batalhas. E agora, Deus disse que você será nosso rei." Davi foi ungido rei de todo Israel,
cumprindo a promessa que Deus havia feito a ele anos antes, quando ainda era um simples pastor de ovelhas. Ele já não era mais apenas o músico da corte ou o guerreiro fugitivo. Ele agora era o rei de Israel. Uma das primeiras coisas que Davi fez como rei foi conquistar Jerusalém. Os jebuseus, que moravam lá, zombaram dele, dizendo: "Você nunca vai conseguir entrar aqui. Até os cegos e coxos podem te afastar." Mas Davi, com sua coragem e sabedoria, estava prestes a mostrar que nada seria impossível para ele como rei. Os jebuseus acharam que Davi nunca conseguiria entrar em Jerusalém, mas ele provou o contrário. Davi conquistou a fortaleza de Sião e fez dela a cidade de Davi. Ele escolheu Jerusalém para ser a capital de Israel, e foi uma escolha super inteligente. A cidade ficava bem no meio dos territórios do norte e do sul, o que ajudava a unir todas as tribos. E como Jerusalém não era de nenhuma tribo em particular, ela se tornou um lugar onde todos se sentiram parte de algo maior, uma verdadeira cidade de todos. Depois de conquistar Jerusalém, Davi enfrentou outra grande ameaça: os filisteus. Eles ficaram sabendo que ele tinha sido ungido rei. Com raiva, se prepararam para atacá-lo. Mas Davi não teve medo. Quando soube que os filisteus estavam no vale de Reim, ele foi até lá e pediu ajuda a Deus. Ele perguntou: "Devo ir e lutar contra eles? Deus, você vai me ajudar a derrotá-los?" E Deus respondeu: "Sim, vá. Eu vou entregar os filisteus nas suas mãos." Então, Davi foi até Baal-Perazim, onde os filisteus estavam acampados, e os derrotou. Davi disse: "Assim como as águas rompem, Deus destruiu meus inimigos diante de mim." Por causa dessa grande vitória, o lugar foi chamado Baal-Perazim. E quando os filisteus fugiram, deixaram para trás seus ídolos, que Davi e seus homens pegaram. Eles haviam vencido não só na batalha, mas também mostrando que Deus estava ao lado deles. Essa vitória contra os filisteus foi muito importante, não só porque Davi venceu na guerra, mas também porque mostrou que o Deus de Israel era mais forte que os deuses dos outros povos. Depois de unificar o país e estabelecer Jerusalém como capital, Davi se preocupou com a parte espiritual e queria trazer a Arca da Aliança para a cidade. A arca era super importante para o povo de Israel, porque representava a presença de Deus com eles, mas ela estava fora do centro da vida do povo há muito tempo. Na primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém, algo muito triste aconteceu. Em 2 Samuel 6, lemos que, quando estavam transportando a arca, o boi que a puxava tropeçou e um homem chamado Uzá tentou impedir que a arca caísse. Mas, por fazer isso de uma forma errada, ele desrespeitou a arca e, por causa disso, Deus ficou muito irritado e o feriu, fazendo com que ele morresse na hora. Isso foi um grande choque para Davi e para todo o povo, porque aprenderam uma lição muito importante. Deus é santo e devemos seguir as suas instruções com cuidado e respeito. Depois disso, a arca ficou na casa de um homem chamado Obededom por 3 meses. Durante esse tempo, Davi aprendeu a lição e fez uma segunda tentativa de trazer a arca para Jerusalém, mas agora seguiu todas as instruções de Deus corretamente. Dessa vez, a arca foi carregada pelos levitas, como Deus havia pedido. Quando a arca entrou em Jerusalém, foi uma festa incrível. Davi, vestido com um éfode de linho, dançou com toda a sua força, e todo o povo de Israel comemorou com gritos e som de trombetas. Ele dançou como uma forma de adoração e se entregou completamente ao Senhor, mas nem todo mundo ficou feliz com isso. Mical, filha de Saul e esposa de Davi, ficou muito desapontada com a maneira como ele se comportou, especialmente quando ele dançou com tanta alegria na frente da arca de Deus. Mas Davi respondeu a ela de um jeito muito sincero, e isso mostra como ele pensava. Ele disse: "Foi Deus quem me escolheu para ser rei, em vez de seu pai e de toda a sua casa. Quando ele me escolheu, ele me fez governante do povo de Israel. E por isso, eu vou celebrar e dançar diante do Senhor, até me tornar ainda mais humilde e sem vergonha. E essas servas que você mencionou vão me honrar,
Davi queria construir um templo lindo para guardar a arca de Deus, algo permanente, mas Deus tinha outros planos. Em 2 Samuel 7:5-7, Deus fala com Davi por meio do profeta Natã, dizendo: Você acha que vai me construir uma casa para morar? Eu nunca vivi em uma casa desde que tirei o povo de Israel do Egito. Eu sempre morei em uma tenda, me mudando de um lugar para outro com o povo, e nunca pedi a nenhum dos governantes de Israel que construíssem uma casa de cedro para mim. Mesmo assim, Deus fez uma promessa incrível para Davi. Ele disse que, quando Davi morresse e descansasse com seus antepassados, Deus iria estabelecer uma casa para ele, ou seja, uma linhagem e um reinado duradouro para sua família. Deus fez uma promessa incrível para Davi. Ele disse que, depois de Davi, seu próprio filho, alguém da sua família, seria o rei. Deus garantiria que o reinado dele seria eterno. Além disso, ele disse que esse filho de Davi construiria um templo para o seu nome, e que o trono do seu reino seria para sempre. Deus ainda prometeu ser pai desse rei e disse que, se ele fizesse algo errado, ele seria corrigido, mas que o amor de Deus nunca se afastaria dele, como aconteceu com Saul. A casa e o reino de Davi durariam para sempre, e o trono dele ficaria firme eternamente. Essa promessa é chamada de Aliança Davídica e foi um dos momentos mais importantes na história de Israel. Ela se cumpriu de maneira incrível com Jesus Cristo, que nasceu da linhagem de Davi e trouxe a promessa para a humanidade. Quando Davi ouviu essa promessa, ele ficou muito grato e humilde. Ele entrou diante de Deus e fez uma linda oração, dizendo: Quem sou eu, Senhor, e qual é a minha família, para que o Senhor tenha me trazido até aqui? E como se isso não fosse suficiente, o Senhor também falou sobre o futuro da minha casa. Será que é assim que o Senhor costuma tratar a humanidade? Davi estava emocionado com tanto amor e cuidado de Deus. Quando Davi se tornou o rei de Israel, foi o começo de uma nova fase para o povo. Sob sua liderança, Israel se tornou uma grande potência, ampliando suas fronteiras e fazendo alianças com outras nações. Mas o mais importante foi que Davi fez de Jerusalém não só a capital política, mas também o coração espiritual de Israel. Claro, o reinado de Davi não foi perfeito, e ele enfrentou muitos desafios e falhas pessoais, como veremos mais adiante. Porém, nos primeiros anos como rei, ele estabeleceu uma base sólida para a nação. Israel estava unido, com uma capital bem definida e, acima de tudo, um compromisso renovado com Deus, o que moldaria o futuro do povo. A trajetória de Davi, de um simples pastor em Belém até chegar ao trono em Jerusalém, é uma história impressionante de como Deus tem um plano para o seu povo. Em cada momento, Davi mostrou confiança total em Deus e desejo de seguir sua vontade. Sua ascensão ao trono não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma grande mudança na história de Israel. Sob sua liderança, a nação se uniu e encontrou um novo propósito, com Jerusalém como o centro de adoração a Deus. Além disso, a promessa de Deus a Davi, de que sua família governaria para sempre, apontava para algo ainda maior, uma esperança de um Salvador no futuro, muito além do reino de Davi. A história de Davi nos ensina muitas coisas importantes, como a paciência, a perseverança e a confiança no tempo de Deus. Davi esperou muitos anos pela promessa de Deus, enfrentando perseguições e momentos difíceis, mas ele nunca tentou tomar o reino de forma errada. Ele respeitou a autoridade de Deus, mesmo quando ela foi injusta com ele. Davi não era perfeito, mas ele estava sempre disposto a aprender com seus erros e a buscar a orientação de Deus. Um bom exemplo disso foi quando ele fez algo errado ao tentar trazer a arca para Jerusalém. Quando isso aconteceu, ele reconheceu o erro, pediu perdão e corrigiu suas ações, mostrando que estava pronto para seguir a vontade de Deus, mesmo que isso significasse admitir seus erros. Como rei, Davi enfrentou muitas vitórias e também grandes fracassos, incluindo problemas em sua família. Mas, em tudo isso, ele aprendeu a confiar e depender de Deus, e essa foi a base do seu reinado.
O reinado de Davi foi marcado por um forte compromisso com a justiça e um coração cheio de adoração. Sua jornada até o trono não é apenas sobre suas vitórias, mas sobre como Deus transformou sua vida e também a de toda a nação. A história de Davi ainda nos inspira e nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aquelas que parecem improváveis, para cumprir seus planos. E a verdadeira grandeza vem quando nos submetemos humildemente à vontade de Deus. Com Israel unido e Jerusalém como sua capital, Davi passou a focar em expandir e fortalecer o reino. Ele venceu muitas batalhas importantes. Por exemplo, ele derrotou os moabitas, fazendo com que se rendessem e pagassem tributo a ele. Depois, enfrentou o rei Hadadezer, de Zomba, e conquistou uma grande vitória, capturando carros, cavalos e milhares de soldados inimigos. Ele também enfrentou os arameus de Damasco, derrotando 22.000 deles e fazendo com que se submetessem a Israel. Essas vitórias não apenas expandiram as terras de Israel, mas também trouxeram muita riqueza para o reino, consolidando ainda mais o poder de Davi. Davi sempre demonstrou muita gratidão a Deus por suas vitórias, e uma das formas que ele fez isso foi dedicando grande parte do que conquistou nas batalhas ao Senhor. Ele também foi um rei justo e cheio de compaixão. Em 2 Samuel 9:1, vemos Davi perguntando se ainda havia alguém da família de Saul para quem ele pudesse mostrar bondade, por causa do amor que tinha por Jonatas. Foi assim que ele conheceu Mefibosete, o filho de Jonatas, e cumpriu sua promessa de cuidar dele. Mas, no auge de seu poder, Davi cometeu um erro muito grave que afetaria seu reinado. A história começa em 2 Samuel 11:1, quando, na primavera, época em que os reis normalmente saem para lutar nas guerras, Davi mandou Joabe e o exército irem combater os amonitas, mas ele ficou em Jerusalém. Uma noite, Davi se levantou e passeava pelo terraço do palácio, e foi aí que ele viu uma mulher chamada Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Em vez de se afastar, Davi mandou chamá-la e, depois, cometeu adultério com ela. Quando Batseba descobriu que estava grávida, tudo começou a mudar. Davi tentou esconder o erro que havia cometido, e a primeira coisa que fez foi chamar Urias de volta da guerra, esperando que ele fosse para casa, ficasse com sua esposa e acreditasse que a criança era dele. Mas Urias, sendo um homem honesto e cheio de integridade, não quis aproveitar o conforto de sua casa enquanto seus amigos e companheiros estavam lutando no campo de batalha. Em 2 Samuel 11:11, ele diz para Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe e os soldados estão acampados no campo. Como eu poderia ir para minha casa, comer, beber e ficar com minha esposa, sabendo disso? Ele se recusou, mostrando o quanto ele era dedicado. Como o plano de Davi falhou, ele tomou uma decisão muito ruim. Enviou Urias de volta à batalha, com uma carta para Joabe, pedindo que o colocassem na linha de frente, onde a luta era mais forte, e depois o abandonassem para que ele morresse. Depois que Urias morreu, Davi fez Batseba sua esposa. Davi pensou que poderia esconder o que havia feito de errado, mas Deus vê tudo. Em 2 Samuel 12:1, Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. Natã contou uma história sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre e a matou. Davi ficou muito bravo com a história e disse que o homem tinha que morrer. Foi aí que Natã revelou: você é esse homem. Ao ser confrontado, Davi percebeu o quanto havia errado e se arrependeu. Em 2 Samuel 12:13, Davi confessou: pequei contra o Senhor. Deus perdoou Davi, mas ainda assim, as consequências do seu pecado foram muito graves. Natã disse que a guerra nunca deixaria a casa de Davi, e o filho que nasceu de sua relação com Batseba morreria. O filho adoeceu e, apesar de Davi orar e pedir pela vida dele, a criança morreu após 7 dias. O que Davi fez depois disso foi impressionante. Em 2 Samuel 12:20, lemos que Davi se levantou do chão, se lavou, colocou roupas novas, foi ao templo de Deus e o adorou. Quando as pessoas perguntaram por que ele fez isso, Davi explicou que,
Agora que o filho estava morto, não havia mais o que fazer. Ele confiava no plano de Deus. Como ele disse em 2 Samuel 12:23, agora que ele morreu, por que eu deveria jejuar? Davi sabia que não podia trazer de volta seu filho, mas mesmo assim, ele não parou de chorar e jejuar. Infelizmente, as consequências de seus erros continuaram a afetar sua vida. Como Natã havia previsto, algo muito doloroso aconteceu. Amnon, um dos filhos de Davi, fez algo terrível com sua irmã, Tamar. Isso começou um ciclo de vingança e tristeza que acabou levando à rebelião de Absalão, outro filho de Davi. Absalão se revoltou contra o pai e forçou Davi a fugir de Jerusalém. A cena foi parecida com a fuga de Davi quando estava fugindo de Saul. Em 2 Samuel 15:30, vemos Davi subindo o Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava. Sua cabeça estava coberta e ele estava descalço. As pessoas que estavam com ele também estavam chorando e com as cabeças cobertas. Durante essa fuga, Davi enfrentou muitos insultos e humilhações. Um homem da família de Saul começou a amaldiçoá-lo, mas Davi, com muita humildade, respondeu: "Deixe-o falar, talvez Deus veja minha dor e me dê de volta a bênção." Davi confiava em Deus e sabia que ele estava no controle. No final, a rebelião de Absalão terminou com a morte dele, mesmo depois de Davi ter pedido que ele fosse poupado. O choro de Davi pela morte de seu filho Absalão é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Em 2 Samuel 18:33, vemos o rei muito triste. Ele subiu para um quarto e começou a chorar enquanto andava, dizendo: "Ah, meu filho Absalão, meu filho, se eu tivesse morrido no seu lugar." Mesmo com tantos desafios e tristezas, o reinado de Davi continuou com vitórias nas batalhas e muita prosperidade para o povo de Israel. No entanto, no final do seu reinado, Davi cometeu outro erro grande. Ele decidiu contar o número das pessoas sem pedir permissão a Deus. Em 2 Samuel 24:10, depois de fazer isso, Davi percebeu que tinha cometido um erro. Ele se arrependeu e disse a Deus: "Eu pequei muito, fiz algo muito tolo. Por favor, perdoe o que fiz." Esse erro de Davi trouxe uma praga que fez 70.000 pessoas morrerem. Mas a praga só parou quando Davi construiu um altar e ofereceu sacrifícios, no mesmo lugar onde mais tarde seria construído o templo. A história de Davi, com suas vitórias e erros, nos ensina que todos nós temos falhas, mas sempre podemos voltar para Deus e buscar o perdão. Apesar de seus erros, Davi sempre teve um coração voltado para Deus, sempre querendo se arrepender e ser restaurado quando errava. Davi é lembrado como um homem que amava a Deus de todo o coração. Nos últimos anos de seu reinado, ele se concentrou em um grande sonho: construir um templo para Deus. Mesmo que Deus tenha dito que seria o filho de Davi, Salomão, quem construiria o templo, Davi ainda fez de tudo para preparar tudo o que fosse necessário. Davi sabia que o templo tinha que ser algo realmente grandioso e bonito, que impressionasse todas as nações. Por isso, ele começou a reunir muitos materiais e recursos para garantir que o templo fosse perfeito. Em uma Crônicas 22:05, ele disse: "Meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo precisa ser muito grande e maravilhoso, então vou me esforçar para fazer tudo o que for necessário." Davi não poupou esforços para garantir que o templo fosse algo especial. Em uma Crônicas 22:14, ele falou sobre tudo o que reuniu. "Eu trabalhei muito para juntar 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, além de muito bronze, ferro, madeira e pedras preciosas." Davi fez tudo isso porque queria que a casa de Deus fosse a mais linda possível. Davi também se preocupou em organizar tudo para o futuro templo, preparando os levitas e sacerdotes para o trabalho que teriam lá. Ele fez planos para os turnos dos sacerdotes, organizou os músicos e até designou os porteiros que cuidariam da entrada do templo. Tudo isso foi para garantir que a adoração a Deus fosse feita de forma bem organizada e com muito respeito. À medida que Davi envelhecia, uma questão importante surgiu: quem seria o próximo rei de Israel?
Deus já havia escolhido Salomão para suceder Davi, mas outro filho de Davi, chamado Adonias, tentou tomar o trono para si. Isso causou um grande problema, e a situação é descrita em 1 Reis 1. Davi, então, agiu rapidamente para garantir que Salomão fosse reconhecido como o novo rei. Ele pediu aos sacerdotes Zadok, ao profeta Natã e a Benaias que ajudassem. Davi disse a eles: Peguem Salomão, coloquem-no na minha mula e o levem para o local onde será ungido o rei. Quando ele for ungido, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Assim, todos saberão que ele será o próximo rei e governará no meu lugar. Davi garantiu que seu filho Salomão seria o sucessor e reinaria sobre Israel e Judá. Quando Davi viu que Salomão seria definitivamente o próximo rei, ele se concentrou em dar seus últimos conselhos tanto para seu filho quanto para o povo de Israel. Em 1 Reis 2:23, Davi falou com Salomão e disse: Estou chegando ao fim da minha vida, então seja forte e se comporte como um homem. Siga tudo o que Deus manda, viva conforme seus caminhos, obedeça seus mandamentos e guarde as suas leis. Se você fizer isso, tudo o que você fizer dará certo, e Deus vai cumprir a promessa que fez para mim. Ele sempre terá um descendente meu no trono, se você e seus filhos seguirem a Deus com todo o coração. Nos últimos momentos de sua vida, Davi também falou para todo o povo de Israel. Em 1 Crônicas 29:10-13, ele fez uma linda oração de agradecimento a Deus. Davi louvou ao Senhor na frente de todos, dizendo: Louvado seja o Senhor, o Deus de nosso pai Israel, de geração em geração. Senhor, Tu és grande, poderoso, glorioso, majestoso e esplêndido. Tudo no céu e na terra pertence a Ti. Davi, com toda a sua sabedoria, reconheceu que Deus é o verdadeiro Rei de tudo e que toda a riqueza e honra vem dele. Ele disse que Deus é quem tem o poder de dar força e exaltar qualquer um. Davi, cheio de gratidão, agradeceu a Deus e louvou seu nome, sabendo que sua vida foi marcada por altos e baixos, grandes vitórias e também por momentos difíceis. Depois de uma vida cheia de aventuras, Davi descansou com seus antepassados. Ele foi sepultado na cidade de Davi, onde reinou por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Mas, mesmo após sua morte, o legado de Davi continuou a viver. Ele deixou um impacto enorme na história de Israel e na fé do povo. Por muito tempo, Davi foi lembrado como o rei ideal, e todos os outros reis de Israel eram comparados a ele. Ser um rei como Davi significava ser justo e temente a Deus. Além disso, Davi também deixou um grande presente literário. Muitos dos salmos que ele escreveu ainda são lidos e usados até hoje, oferecendo conforto, inspiração e sabedoria para as pessoas que buscam a Deus. Davi passou por muitas coisas em sua vida, desde momentos de felicidade até momentos de tristeza, e de ter muita confiança até se sentir completamente sem esperança. Mas, em tudo isso, ele sempre teve uma fé muito forte em Deus. E, talvez o mais importante de tudo, Davi se tornou uma figura central na grande promessa de Deus para o futuro. Deus fez uma promessa a Davi de que sua família teria um reinado eterno. Isso criou a expectativa de que um descendente de Davi viria para estabelecer um reino que nunca acabaria. E essa promessa se cumpriu na pessoa de Jesus. No início do Novo Testamento, em Mateus 1:1, vemos algo muito especial. Esta é a genealogia de Jesus, o Messias, o filho de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi nos evangelhos, porque ele é da linhagem de Davi, e isso mostra que ele é o cumprimento das profecias de um rei eterno. A vida de Davi, com todas as suas aventuras e desafios, nos ensina lições muito valiosas. Ela nos lembra que Deus tem controle sobre tudo e trabalha até com as pessoas menos esperadas para realizar seus planos. A história de Davi também nos ensina a importância de sempre confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Desde que enfrentou Golias até os anos em que foi fugitivo e depois se tornou rei, Davi sempre confiou em Deus, mesmo nas situações mais difíceis.
A história dele nos mostra que, mesmo os grandes heróis da fé, como Davi, cometem erros e sofrem as consequências. Quando Davi fez algo muito errado, como o pecado com Batseba e o assassinato de Urias, isso trouxe grandes problemas para ele. Mas a coisa mais importante é como Davi reagiu quando percebeu seu erro. Ele se arrependeu de verdade e aceitou com humildade o que Deus disse. A vida de Davi também nos ensina o quanto o perdão e a restauração são importantes. Mesmo depois de fazer coisas muito erradas, Davi recebeu o perdão de Deus e foi restaurado, voltando a ter uma boa relação com Ele. Isso nos dá esperança, porque, não importa o quão longe possamos ter errado, sempre podemos voltar para Deus e ser perdoados. O perdão e a restauração estão sempre ao alcance de quem se arrepende de coração e se volta para Deus. A história de Davi nos ensina que, aos olhos de Deus, a verdadeira grandeza não vem da perfeição, mas de um coração que sempre busca a Ele, mesmo quando falha. Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus porque, no fundo, seu coração estava sempre voltado para Deus. A vida de Davi, com todas as suas vitórias e derrotas, momentos de grande fé e de fracasso, continua a tocar nosso coração até hoje. De pastor a rei de Israel, sua história é um exemplo de como viver com Deus em todas as partes da vida. Como rei, guerreiro, poeta e homem de fé, ele nos ensina sobre adoração, liderança e como dedicar nossa vida a Deus. Sua vida nos mostra que Deus pode usar pessoas imperfeitas para fazer coisas grandiosas. E a verdadeira grandeza não vem de não errar, mas de sempre procurar Deus, independentemente das circunstâncias. Que possamos ser como Davi, buscando ser pessoas segundo o coração de Deus, confiando na sua graça, aprendendo com suas correções e vivendo para servi-lo. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.